Olá, no programa de hoje, um olhar crítico sobre o racismo no Brasil. Colorismo, violência racial, indústria cultural, quilombolas e PEC das domésticas. Esses são alguns dos temas presentes em uma obra que promove reflexões sobre preconceitos e injustiças ainda latentes na sociedade brasileira. Quais os entraves e os caminhos para as mudanças necessárias? Eu converso com a escritora Cidinha da Silva, autora do livro Vamos Falar de Relações Raciais, crônicas para debater o antirracismo, em lançamento pela editora Autêntica. Bem-vinda ao Mundo Político, Cidinha. Um prazer recebê-la no programa. Prazer é meu, Marco. Uma alegria. Muito obrigada pelo convite. Cidinha, você é mineira, de Belo Horizonte, tem 22 livros publicados, alguns premiados, e já protagonizou outras obras sobre relações raciais contemporâneas no Brasil. Como essa mais recente surge e se diferencia das outras? Marco, esse livro novo, que está saindo pela Autêntica, o Vamos Falar de Relações Raciais, Crônicas para Debater o Antirracismo, ele se junta a uma parte do meu trabalho literário que tem tratado especificamente do tema das relações raciais, das desigualdades raciais. Tem livros que eu organizei em 2003, 2014, Ações Afirmativas em Educação, Experiências Brasileiras, que é um dos 10 primeiros livros sobre o tema das ações afirmativas como estratégia de enfrentamento ao racismo no Brasil. Tem um outro livro que trata do tema das africanidades e das relações raciais nas políticas públicas para o livro Leitura, Literatura, Bibliotecas no Brasil. Tem um outro que se chama #Parem de Nos Matar, que são crônicas que tratam do genocídio da população negra no Brasil. E esse livro mais recente agora, vamos falar sobre relações raciais, ele passa a compor, passa a integrar esse grupo também, esse grupo de livros, no escopo do meu trabalho, aí esse recorte no meu trabalho que trata de desigualdades raciais. O que ele tem de diferente em relação aos outros livros desse grupo é que nós propusemos uma série de exercícios, de atividades. Ele é um livro muito voltado para pessoas em formação, tanto na escola quanto em grupos não formais de educação, que estejam interessados em discutir esse tema do antirracismo, do combate ao racismo, à discriminação racial. Então, nós propusemos uma série de exercícios, de desdobramentos de cada texto, de cada crônica, um livro de crônicas, E esses exercícios que vão ser lidos ali num código no código QR, no QR Code, esses exercícios possibilitarão uma exponencialização dos textos. Essa é a diferença dele em relação aos outros livros. Vira uma espécie, então, de misto, entre uma literatura mais de ensaios e um livro didático. Foi mais ou menos isso. Eu não chegaria a dizer didático, mas que tenha a intenção de que os textos sejam desdobrados, que as pessoas tenham ali apoios para melhor desenvolver os temas tratados, Certo. Cidinho, o racismo, e os problemas dele decorrentes no Brasil têm várias facetas, que estão aqui expostas na obra. Como foi esse processo de escolher o que entraria no livro, dentro de um escopo tão grande? Quais critérios que prevaleceram? Eu tinha um interesse muito grande de conversar com a moçada mais jovem, o pessoal que está aí no final do ensino fundamental, no ensino médio. Então, esse foi um critério, foi o critério básico, que os textos tivessem uma linguagem, tanto os que já estavam escritos, quanto os que eu escrevi especificamente para o livro, que eles tivessem uma linguagem que pudesse alcançar esse público, que pudesse dialogar
diretamente com esse público mais jovem, esse público adolescente, que é o meu foco nesse livro. Eu quero discutir racismo com essa moçadinha jovem. Por que é tão importante para você esse público? Porque a gente percebe, né, o quanto a percepção das relações sociais e suas desigualdades hoje estão muito relacionadas a as plataformas digitais, né, e a superficialidade das plataformas digitais. Então, a proposta desse livro é ir mais fundo, não é? É discutir as coisas com maior densidade. Então, por isso, né, essa ideia de contrapor essa superficialidade com que temas tão cruciais como esse têm sido tratados nas redes sociais. Volta e meia a gente vê também as denúncias, né, de postura racista do próprio algoritmo, né, dos próprios algoritmos que têm definido o que entra, o que não entra, e muitas vezes a discussão mais densa, mais consistente sobre racismo, sobre discriminação racial, é um tema, né, que tem sido obstaculizado. Dentro, né, dessa ideia de se fazer reflexões densas, numa perspectiva mais histórica, Cidinha, como que a cultura de discriminação acabou se enraizando, né, no comportamento social dos brasileiros? O racismo, ele gera privilégios, ele gera vantagens para os grupos que não são discriminados, ou seja, para os grupos que discriminam. Essas vantagens, né, são pequenos e grandes mecanismos de poder, de manutenção do poder, de circulação de bens, né? E essas vantagens fazem com que as pessoas se acomodem, né? Com que as pessoas se acomodem e não queiram sair dos seus lugares de conforto, de privilégio, gerados por essa hierarquização racial que subalterniza determinados grupos e os explora, mais especificamente os grupos negros e indígenas no Brasil. Um dos resultados seria a expressão do racismo de forma velada, que muitas vezes acontece? Eu não diria, Marco, propriamente velada, né? Mas porque os mecanismos são muito explícitos, de forma a deixar pessoas desses grupos de fora, principalmente das situações de poder, das situações de melhor localização, né, no tecido social. E então não há nada velado, há ainda uma desfaçatez para discutir o quanto isso é explícito, né? Algumas pessoas ainda, principalmente dos grupos privilegiados, se chocam, né? Quando se explicita, quando são explicitados os mecanismos de funcionamento, de operação do racismo e da discriminação racial. Mas eles são muito evidentes e muito conhecidos de todas as pessoas, de quem discrimina e de quem é discriminado. A gente apenas não discute isso, não enfrenta com a seriedade necessária. Você fala, né, que o principal foco do livro são os jovens, mas até dentro desse contexto que você descreve, qual que seria o papel das pessoas brancas, né, privilegiadas, em relação à adoção, né, de práticas antirracistas em seu cotidiano para mudar essa realidade, né, ainda que não se dê essa mudança na velocidade que a gente gostaria? O que muitas, né, têm feito, que é estudar, é entender o mecanismo de funcionamento das coisas, é abrir mão dos seus lugares de conforto
e de privilégio de uma maneira ativa, de fato, né? E não apenas discursiva. E é algo que tem que partir das próprias pessoas, não mais das pessoas negras indicando, dizendo façam isso, façam aquilo. Tem até cursos aí que discutem o privilégio branco. A escritora Tatiana Nascimento tem um curso muito interessante e já é uma escritora do Distrito Federal. Ela já fez mais de 50 edições aí online e é algo que está disponível para as pessoas. Mas há que haver uma revisão pessoal, familiar, né, de grupo social, de pequenos grupos dos quais as pessoas brancas participam, e há que haver uma postura, de fato, transformadora, né, e não de transformações aparentes que são apenas discursivas. Então, um dos aspectos que o livro trabalha, né, é o da importância da educação formal antirracista. Por que a lei Cidinha 10.639, né, que é uma legislação que obriga, né, o ensino sobre cultura africana e afro-brasileira nas escolas, apesar de ter sido aí publicada há mais de 20 anos, ainda não é plenamente cumprida no país? Marco, me parece que principalmente pela não institucionalização da lei, né? No nível das secretarias de educação, nas escolas, mas principalmente no nível das secretarias de educação, municipais, estaduais. Você costuma ter núcleos, grupos de discussão antirracista nas secretarias, às vezes nas escolas, mas não há uma capilaridade para todas as disciplinas, para todo o sistema, né? É necessário que seja feita uma ação como a gente tem hoje no MIR, né? O Ministério da Igualdade Racial, que não é o único responsável pela promoção de políticas públicas de combate ao racismo. Ele capitaneia, né, unir um diálogo com os outros ministérios, e os outros ministérios são instados também a formular políticas, e o MIR apoia. Então, a Lei 10.639, ela precisava gozar dessa capilaridade no sistema de ensino. Ela não deveria ficar restrita, como ela tem estado, a núcleos, grupos que são responsáveis, que têm se responsabilizado, melhor dizendo, pelo trabalho com os temas, né? E com os temas e com a perspectiva de atravessar o sistema de ensino. Mas isso tem sido feito por núcleos, por grupos, e o que nós precisaríamos ter é, de fato, uma institucionalização da lei na qual o sistema de ensino como um todo se responsabilizasse por tratar tudo aquilo que ela nos propõe. Tem uma novidade, né, em âmbito federal. Eu queria te perguntar qual que é a importância, né, da Política Nacional de Educação das Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola, né, um programa instituído em maio deste ano, para que o país, né, possa, aí, de repente, experimentar avanços mais efetivos na questão nos próximos anos. O MIR, né, o Ministério da Igualdade Racial, tem feito uma composição muito importante de técnicos, né, que busca pessoas que têm expertise na sociedade civil e levam isso, transpõem isso para o Ministério, e tem formulado políticas. Como essas pessoas vêm da sociedade civil, elas têm a experiência da reivindicação, da proposição de políticas a partir da sociedade civil, ou seja, dos grupos, né, que compõem a sociedade como um todo, e tem levado essa experiência para o Ministério da Igualdade Racial, e as políticas que têm sido
formuladas, propostas e implementadas são muito consequentes, né? E a médio e longo prazo a gente pode esperar que elas modifiquem alguma coisa ou pelo menos criem um clima mais propício para o desenvolvimento desses temas nas escolas brasileiras. Mas há que enfrentar também um problema seríssimo, né, que nós temos tido, que é o Estado brasileiro tem deixado de ser laico, né? Grupos religiosos têm tomado conta da política institucional de ensino, de direitos humanos, de tudo no país. E isso a gente precisa recuperar a laicidade do Estado brasileiro, sob pena de que alguns grupos, se isso não for feito, alguns grupos e culturas tendem a desaparecer. Como fazer essa recuperação em um ambiente político majoritariamente conservador, né, que nós temos, por exemplo, no Congresso Nacional? Nos resta a luta política, né? Nos resta a luta política e a operação também, a atuação nos microespaços que estão, nos quais nós circulamos, né? Fazer esse livro, ou vamos falar de relações raciais, crônicas para debater o antirracismo, é essa movimentação no microespaço. A gente está oferecendo, dentro das nossas possibilidades, uma ferramenta de ampliação de discussão e de discussão com essas pessoas muito jovens, né, que estão em processo de formação. Então, é uma ação de formiguinha que a gente está fazendo, é essa atuação no microespaço, que é algo que a gente tem condição de fazer. E afora isso, é a luta política. Queria É o que nos resta. aproveitar essa sua citação do livro, né, novamente, para falar um pouco também sobre outro aspecto da linguagem dele. O livro traz muitas situações, né, de dor, de violação de direitos, de sequelas, né, que são deixadas, e são histórias muitas vezes pesadas, complexas para as vítimas, né, e até para quem vai ler sobre isso também. Houve uma preocupação sua também com uma abordagem para lidar com isso? Sim, a própria escolha do gênero, né, são crônicas, não são ensaios, são crônicas, que permite que a gente desenvolva algumas técnicas de escrita que você não perde a densidade do tema e da abordagem, mas você constrói uma forma, não é, que facilite a leitura, não que facilite, mas que convide as pessoas à leitura, né? Então, esse foi o artifício que a gente utilizou aqui. E, afora isso, esses exercícios que eu já mencionei, que levarão as pessoas para mais literatura, para música, para arte, né, de uma maneira geral, para exposições que ampliarão os sentidos de cada texto. A primeira crônica do livro, né, aborda a questão do colorismo, que é um termo muito utilizado nas discussões estadunidenses e que acabou sendo importado por aqui. Há riscos, Cidinha, desse movimento não refletir criticamente sobre as nossas particularidades? Sim, sempre que a gente faz essas importações acríticas, né, e que rendem likes, lacração, esse tipo de coisa, esse código todo que circula nas redes sociais e que orienta a vida, né, de muitas pessoas, a gente perde aquilo que são as raízes da nossa história, né? A gente deixa de compreender aquilo que nos conformou, né? Que nos modelou como povo. E isso é algo que acontece com esse debate sobre colorismo, que a gente procura, né, contextualizar ali no texto
como é que ele se deu nos Estados Unidos, como que isso faz sentido lá, como é que a gente importou para aqui, desconsiderando um pilar importante do racismo no Brasil, que é a ideologia do branqueamento, que foi exaustivamente trabalhado pelas organizações do movimento negro dos anos 70 aos anos 90, e a gente, o pessoal mais jovem, né, principalmente, desconsidera isso totalmente, nem conhece, talvez, e importa algo que está na crista da onda nos Estados Unidos. Para além dessa questão do colorismo, quais são as principais diferenças que você vê marcarem a luta antirracista no Brasil das de outras experiências pelo mundo? Bom, o Brasil tem uma característica que o movimento negro, de novo, dos anos 70 aos anos 90, já falou muito sobre isso, e depois, a partir dos anos 2000, pesquisadores importantes sistematizaram, mas o movimento negro já falava disso nos anos 70, 80 e 90, que é algo que ficou convencionado como racismo recreativo, né? Que sempre diferenciou o Brasil de outras realidades, como dos Estados Unidos, da África do Sul, que é o racismo humanos por outros, por pertencerem a determinados grupos, como a gente já disse, negros e indígenas. Então, essa produção de cortina de fumaça, ela interessa muito a quem detém o poder e os privilégios que o racismo gera, né? Cidinha, aqui no âmbito da Assembleia de Minas está em curso, nesse momento, um seminário legislativo para debater o projeto que pretende instituir um Estatuto da Igualdade Racial em Minas Gerais. Qual que é a importância de iniciativas como essa? É muito grande, porque é a ideia de sistematizar um conjunto de ações, um conjunto de políticas, para que o enfrentamento do racismo seja feito de maneira articulada, e não só por ações, né? Mas por políticas, de fato, que tenham desdobramento no tempo, que tenham permanência no tempo, consolidação no tempo, né? Então, o Estatuto da Igualdade Racial nos níveis estaduais, seguindo o modelo que a gente conseguiu fazer no nível federal, isso é muito importante, considerando algo que durante anos foi discutido no Estatuto para a formulação do Estatuto da Igualdade Racial no nível federal, que você precisa ter um fundo, né? Você precisa ter recursos garantidos, recursos financeiros assegurados para que as políticas sejam implementadas. Não basta apenas formular políticas, né? É preciso que haja recursos financeiros para implementá-las. Falando, qualquer estatuto... desculpa. Não, pode concluir seu raciocínio. Qualquer estatuto da igualdade racial sério precisa prover recursos para as políticas que venham a ser formuladas. Sobre essas políticas, né, para a gente encerrar a nossa conversa, que já estamos aí com o tempo adiantado. Políticas de cotas, né, ações para ampliar a representatividade em corporações ganharam muitos holofotes nas últimas décadas, né, e trouxeram alguns avanços. Mas ainda são necessárias, a seu ver, no contexto do Brasil, mais ações afirmativas, né, no combate à discriminação. E quais seriam os caminhos aí para a gente tentar acelerar um pouco essas transformações? Sim. As mudanças que a gente tem, por exemplo, nas universidades públicas brasileiras, né, que são visíveis, que são significativas, elas precisam se enraizar e precisam se complexificar também. No âmbito da universidade, por exemplo, nós não precisamos apenas de políticas que garantam a entrada de pessoas negras nas universidades, mas precisamos também de políticas de permanência e de uma permanência qualificada, né, que permita às pessoas negras
estudarem, acessarem as bolsas de pesquisa, se desenvolverem nesses programas de pesquisa. Então, parece que a gente tem um desafio grande, que é o de complexificação das ações afirmativas, né? De entender que elas são sistemas que precisam ser compostos por muitas dimensões. A política de entrada nas universidades, por exemplo, é o primeiro passo, mas há que haver uma série de condições para que as pessoas possam permanecer na universidade, se desenvolver na universidade, né? Então, esse desafio da complexificação, para que a gente tenha políticas mais completas, me parece que é uma das coisas mais importantes. Cidinha, muito obrigado por essa conversa importante e necessária conosco aqui no Mundo Político, a respeito das lutas antirracistas no Brasil, e muito sucesso também com o livro, né? Vamos falar de relações raciais, e na sequência, né, de sua premiada aí carreira literária. Joia, Marco, muito obrigada. Foi um prazer conversar com você e estar aqui nas Alterosas, em Minas, minha terra. Obrigada. Prazer foi nosso. Conversei com a escritora Cidinha da Silva, autora do livro Vamos Falar de Relações Raciais, Crônicas para Debater o Antirracismo, em lançamento pela editora Autêntica. A obra traz reflexões voltadas, sobretudo, ao público jovem a respeito de preconceitos, injustiças e assimetrias raciais no Brasil, e aponta formas de combater essas chagas. E antes de encerrarmos, a gente reforça o pedido de ajuda às milhares de famílias atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. A Assembleia de Minas participa da rede de solidariedade. Se você puder ajudar, acesse o QR Code aqui na tela e faça uma doação. O Pix SOS Rio Grande do Sul é o CNPJ 92 958 800/1000 ao contrário, dígito 38, em conta do Banrisul. Por segurança, não deixe de conferir o destinatário. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.